Queridos, a paz do Senhor Jesus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7. Obrigado. Capítulo 7, versículo 13. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Tomai o vosso assento, queridos. Queridos, eu quero mais uma vez expressar a minha gratidão por estar com vocês, ao pastor Teomir Farias e ao pastor Enos. Mais uma vez, a minha gratidão a Deus pela vida desses ministros que se esforçam para que o nome de Jesus seja glorificado através desta juventude que amadurece a cada dia mais. Pastor Raposo, que é o pastor presidente da CEADEMA, rever o pastor Spurgeon e sua família, minha gratidão a Deus por vós. Louvar a Jesus pela vida do Emanuel Vitor, que é o meu amigo, e uma bênção de Deus para nossas vidas. A irmã Kailane, que Jesus continue te usando cada vez mais. Pastor Manuel Pedro, que o Senhor Jesus continue te dando graça, prosperando o seu ministério. Pastor Ricardo Braz, é um prazer revê-lo. A todo o corpo de obreiros que aqui estão presentes e com certeza tem a sua parcela de cooperação, a estes eu expresso a minha gratidão. Para eu captar o retorno, eu teria que me afastar mais. Pede mais um pouquinho de volume para mim, por gentileza. Tá baixo, não tá? Eu estou percebendo. Mas o som é bom e o sonoplasta é melhor. Ele vai nos ajudar aí. Manuel, ainda sobrou livro? Sobrou um título de um livro meu, Princípios da Liderança de Paulo. Estarão lá na loja da CPAD. Também foi citado que nós temos aqui autoridades políticas, governamentais. Meu desejo é que o Espírito Santo continue conduzindo cada um de vós com sua graça e sabedoria. A estes eu também expresso a minha
gratidão. Jesus iniciou o famoso Sermão do Monte no Evangelho segundo escreveu Mateus, a partir do capítulo 5. No capítulo 7, ele caminha para a conclusão deste profundo sermão. Chegando na conclusão deste longo e profundo sermão, a partir do versículo 7, ele fala sobre 3 tipos de portas. Eu quero deter-me apenas em 2. No versículo 7, ele fala sobre a porta da oração. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta se lhes abrirá. Jesus diz que esta porta é a nossa vida de oração, sendo nós filhos que confiam e dependem da providência diária do Pai. E no Evangelho, segundo escreveu Lucas, essa porta leva-nos ao recebimento do Espírito Santo, que é a maior dádiva que nós podemos receber, clamar. Depois, Jesus fala sobre 2 portas, sobre as quais eu quero me ater. Quem me ouve diz amém. A primeira porta, ele fala dando-nos uma ordem. Ele aconselha-nos, pois ele é conhecedor das portas da vida. Ele diz: entrem pela porta estreita. O caminho que conduz à perdição é amplo e a porta do caminho que conduz à perdição é larga. A porta que conduz à perdição é larga, mas a porta que conduz à vida, e ele está falando de vida eterna, a porta que conduz à vida é estreita. Então você percebe que Jesus fala sobre porta estreita e caminho estreito, e depois Jesus fala sobre porta larga e caminho largo. Tanto o estilo de vida de porta larga e de porta estreita se dá por uma decisão, e após a decisão você enfrenta, escolhe viver um processo de largueza ou estreiteza de vida. Por favor, imagine aqui agora uma porta. Crie na sua cabeça uma porta imaginária. Eu vou passar por ela. Há uma porta na minha frente. Eu vou passar por ela. Passei pela porta. Eu não demorei mais que segundos ou milésimo de segundos para passar de uma posição para outra através de uma porta. Aí Jesus diz que existe a porta da largueza de vida, e ele disse que existe a porta da estreiteza de vida, que num momento, num toque, num clique, num like, num ok, num eu aceito, você passa pela porta. Só que depois da porta, Jesus diz: há um caminho para a perdição, e este caminho é largo. Se para passar pela porta é uma decisão rápida, quer ou não quer, céu ou inferno, Jesus ou capeta, carne ou espírito, você escolhe. Você escolhe. Não, eu quero a carne. Aí a porta é larga
e eu vou provar para vocês à luz da Bíblia no que consiste a largueza da porta. Só que depois da porta que é larga, que você passa por ela a partir de uma decisão, existe um caminho que vai te levar a cada passo a passo para longe de Deus, para longe da igreja, para longe da Bíblia, para longe do jejum, para longe da oração. E o diabo não tem pressa. Fique de boa, não se aveste não. Por quê? Porque é um caminho largo. Ele vai te destruindo aos poucos, ao ponto de você não perceber. E aí ele vai te levando para longe, bem para longeão mesmo. E você vai se achando o cara. E você vai arrebentando. Você não respeita ninguém, você não cumpre palavra. Cala a boca, velho, cala a boca, véia. Quem manda na minha vida sou eu. Pastor não manda na minha vida. E as irmãs também. As irmãs vão decidindo pela largueza de vida e vai entrando no caminho largo, e aos pouquinhos o diabo vai te destruindo, se torna rebelde, ignorante, imoral. Daqui a pouco entra no grupo das FFF, feministas feias e fedorentas, e vai entrando nas ideologias comunistas, socialistas, e vai desprezando a igreja, vai desprezando o evangelho. Aos pouquinhos o diabo vai te levando. Quando você pensa que está arrebentando, está no poder, é bonitona, é bonitão, é forte, é rico, tem o apoio das massas, o diabo que você estava montado nele vai se levantar e dizer assim: agora você se prostra, porque quem vai montar sou eu. E aí, pastor, onde é que eu estarei? Você vai estar no chiqueiro, desejando comer as bolotas que os porcos comem. Música que outrora você repudiava, você está aqui, ó. Drogas que outrora você repudiava, você apoia, você injeta. Palavras que outrora você dizia: é feio, é torpe, você fala, você concorda, você dá like. Aos poucos, você vai desejando comer as bolotas que os porcos ímpios, porque a Bíblia chama ímpio de porco. Então, as bolotas que os ímpios comem, daqui a pouco você está comendo, e você foi aos poucos passando pela porta larga, rápido passou pela porta larga, e aos poucos andando no caminho largo. E o Espírito me trouxe com uma palavra de despertamento para vocês aqui. Pergunta para mim: pastor, ficou feio, pastor, o que é a porta larga? No que consiste a porta larga? A porta é larga, então logo ela é ampla. Ela é? Por que a porta larga que leva à perdição é ampla? Porque o pecado também é amplo. Vou te mostrar, o pecado não se estende apenas aos nossos atos, ações. Ele vem e atinge nossas palavras, pensamentos, que brotam do nosso coração. Lembra dos mandamentos que você lê em Êxodo 20? São amplos. É ampla a quantidade de mandamentos. Por que a quantidade dos mandamentos é ampla? Porque a força do pecado da porta larga também é amplo. E eu ouso afirmar que o pecado é 1000 vezes mais amplo do que os mandamentos. Por quê, pastor? Escuta. Porque para obedecer os mandamentos só tem um modo: a graça de Jesus. Mas para quebrar os mandamentos há vários métodos. Deixa eu ler para vocês Êxodo 20. Como é que eu faço para obedecer os mandamentos? Está no versículo 2: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito.
para que eu obedeça aos mandamentos, é necessário que um libertador me liberte. Eu preciso da sua graça. Agora, para eu quebrar os mandamentos, é só passar na porta larga, que tem milhares de modos de se quebrar os mandamentos. Versículo 3: não faça outros deuses além de mim. Olhe, tantas imagens de escultura tem na igreja católica. Olhe quantos deuses tem nas nações pagãs. Há vários modos de se quebrar o mandamento de não adorar outros deuses. Olhe como você coloca seu carro, sua casa, suas redes sociais, seu celular acima de Deus, acima das coisas de Deus. É idolatria. Versículo de número 7, outro modo de quebrar o mandamento: não use o nome do Senhor seu Deus em vão. São vários métodos e modos para se quebrar os mandamentos. Ou seja, os mandamentos são amplos, o pecado também é, porque há vários métodos de se quebrar os mandamentos. Por isso que a porta é larga. Quer saber o que é pecado? Você sabe o que é a consequência do pecado estudando a doutrina da amartiologia. Agora, quer saber a quantidade de pecados que existem? Vá conversar com o ímpio, vá conversar com quem não tem Deus na vida. Eles sabem como quebrar as leis de Deus. Há vários métodos. Veja quantos pecados cada geração inventa. Cada geração inventa seus modos de pecar contra Deus. A cada século nós temos novos pecados gerados o suficiente para cobrir toda a terra. Se você pudesse enxergar os pecados por uma visão espiritual, você veria como a terra está em trevas. Por quê? Porque não há possibilidade de contarmos os pecados que são realizados todos os dias contra Deus e contra o próximo. A gente não precisa nem ir para um país pagão. Olhe para a sua rua, olhe para a sua rua, vá no shopping, passe na porta de um bar, vá até em algumas igrejas que são antros de pecado. A gente não precisa, como Satanás, vaguear pela terra inteira. Não, basta olhar para muitos que pregam até o evangelho, mas são falsos pregadores, são falsos adoradores. Olhe para aqueles que estão a cada dia se destacando em nosso meio. É ampla a gama de pecado sobre o mundo. John Wesley escreveu: é mais fácil contar as gotas de chuva e a areia da praia do que contar a quantidade de pecados que ofende Deus. Por que é impossível contar a quantidade de pecados que ofende Deus? Porque a porta para a perdição é larga. E nessa porta larga nós temos uma gama de pecados. E Jesus disse: há muitos que passam por ela. Olhe para os países chamados cristãos. A França, a igreja reformada da França enviou missionários para cá. Antes de Daniel Berg e Gunnar Wingre chegarem aqui pela visão do Espírito, a França, que hoje é um país ateu, inimigo de Deus, e você não precisa chorar com dó de Jesus por causa daquela palhaçada. Chore com dó da França. Tu tem que ter pena é daqueles franceses e não de Jesus, porque nenhuma zombaria humana remove Jesus do seu trono. Ele continua sendo Deus eternamente. Agora veja como aquele país e outros na Europa, de onde nasceu o protestantismo, países que nos enviavam missionários, países que nos deram os hinos da harpa, hoje estão debaixo do ateísmo. Ah, irmão, você não pode negar, países chamados cristãos, de pessoas de qualquer idade, sexo, ricos, pobres e de qualquer posição, estão trilhando o caminho da perdição.
irmão, não são apenas pessoas comuns que estão na prática do pecado. Os eminentes desse mundo, os ricos desse mundo, os sábios desse mundo, quanto mais se elevam em fortuna e poder, mais se atolam na perversidade. Eles usam suas riquezas, sua fama, sua educação, sua habilidade de retórica, suas filosofias, não como meios de se alcançar a salvação. Eles usam as habilidades que têm para que o pecado cada vez mais se multiplique. Eles usam a honra, a riqueza, a educação, a filosofia, a mídia, o poder que o governo dá para se excederem em suas perversões e ao mesmo tempo garantir a destruição da alma deles. E qual é a razão pelo qual eles se mantêm seguros no caminho do roubo, do engano, do pecado? A porta é larga. Escute-me, eles olham para um lado, tem muita gente com eles. Eles olham para o outro lado, tem muita gente com eles. Ah, então tá de boa, é nós. Ele não está sozinho. Ela não está sozinha. E não vem para cá dizer que é o Satanás. Não, é o ser humano que é depravado. É o ser humano que não presta. Tem pecado que tu comete que até o diabo diz: rapaz, tu é corajoso, hein? Irmão, tem gente que se tu falar sai capeta, a pessoa sai e o capeta fica. Por quê, irmão? Essa pessoa já está tão impregnada pelo pecado e pelas trevas que nem precisa nem do Satanás para que aquela pessoa pratique a maldade, porque ela é maligna. Nós nascemos em pecado, gente. E esse tipo de gente ajuda a porta larga a ficar recheada. Repito, esse tipo de gente que tem honra, riqueza, educação, filosofia, intelectualidade de alto nível, eles preenchem a porta larga. Você vai convir comigo agora, novas músicas. Meu Deus, olha o tanto de porcaria musical que estoura na nossa geração. Novos filmes, a Netflix já está vendida para o progressismo, já está vendida para a ideologia de gênero, já está vendida, irmão, para esse antro de pecado, para entrar dentro da nossa casa. O pastor, o pregador que consegue entrar, como fez o David Leonardo na Netflix, meu Deus, ele furou uma bolha. Eu glorifiquei a Deus por aquilo, pois eles são inimigos da família, são inimigos de Deus, são inimigos da palavra. A mídia está vendida, novas drogas, novos entretenimentos, só para você se afastar de Deus. Se você quiser se afastar de Deus, tem muito e muito entretenimento. Tem muita droga nova na mentalidade deles, tem muita coisa boa. A porta é larga. Além da porta ser larga, eu volto no que eu já estava falando, a depravação total. A gente é depravado. Tem o mundo com as oportunidades. Quem me ouve diz amém. Não se perca, por favor. Tem o mundo com as oportunidades e tem a nossa natureza humana caída. Gênesis 8, 20 e 21, Deus disse: o homem é mau desde a sua meninice. Salmo 51, em pecado fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Jó 14, de ninguém que é impuro pode sair algo puro. Romanos 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo nasceu em pecado. Sansão, filho da promessa, nasceu em pecado. Isaac, filho da promessa, nasceu debaixo do pecado. Jeremias, escolhido desde o ventre para ser profeta, nasceu contaminado pelo pecado. Paulo, escolhido desde o ventre para ser apóstolo, nasceu com a natureza humana caída, pecaminosa. Só um nasceu santo, só um nasceu perfeito. O nome dele é
Jesus, e a sua santidade é elevada a 3: santo, santo, santo. Só fora Jesus é todo mundo caído, miserável, pobre, cego, nu, inimigo de Deus. Se não for a graça, além da porta ser larga, nós somos depravados. O mundo oferta, o mundo oferece, o mundo pergunta: quer? E a nossa carne diz: quero, 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 venha para cá. Se não for o poder do Espírito, se não for a estreiteza da porta estreita, a gente não consegue vencer as oportunidades da porta larga. Pastor, dito isso, e aí? O que é que a gente tem que fazer? Jesus disse: entrai pela porta estreita. Não há outra solução. Você deve escolher. E nessa noite, você que está aí, como é o nome disso aí? Não é galeria. Vocês que estão na arquibancada, e vocês que estão aqui na nave, na quadra, vocês que estão na minha frente, vocês que estão aqui embaixo e lá em cima, escute essa palavra. A porta larga está aí. Quer viver no mundo? Viva. Quer viver no pecado? Viva. Quer continuar com essas amizades ímpias? Continuem. Você vai para o inferno. Você não terá vida eterna. Você vai para a perdição eterna. Você que está me ouvindo e está afastada. Você que está me ouvindo e está afastado. Você que está me ouvindo e está aí nesse caminho de carnalidade e pecado contra Deus. Não continue nessa porta. O conselho de Jesus é: vem para a porta estreita. Mas pastor, é muito difícil. É mesmo? É verdade. Se você descobriu que é difícil, você já está no caminho certo. Pelo menos não está se enganando, porque quem não passa pelo deserto não é Israel de Deus. Que não enfrenta a cova não é Daniel de Deus. Que não enfrenta a fornalha não vai ter a experiência de Misael, Ananias e Azarias. Quem não carrega a cruz não é digno de Jesus. Quem não tem o espinho na carne não pode servir ao Deus de Paulo. É difícil, é complicado, mas você não luta sozinho. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, a igreja caminha com você. Vem para a porta estreita. Mas pastor, aqui fora tem muitas alegrias. Eu sei. Agora olhe para os crentes, e os crentes vão dizer assim para você: e aqui dentro tem muitas tristezas. E uma das tristezas que a gente tem aqui dentro é ver vocês se perdendo no caminho do inferno. Por quê? Porque nós escolhemos a porta estreita. Essa estreiteza do Evangelho, essa estreiteza desse caminho, não se dá apenas em deixar pecados exteriores. A estreiteza da porta estreita não é apenas vir para a igreja, igual papai e mamãe ensinou. Eu nasci na igreja, eu vou para o céu. Não, o diabo nasceu no céu e vai ser lançado no lago de fogo. Filho de crente não é neto de Deus. Não adianta você ter nascido na igreja, tem que nascer do alto, tem que nascer de novo, tem que nascer pela ação do Espírito no seu interior. A estreiteza da porta estreita é uma transformação de mente, é o toque do Espírito dentro de você. Eu disse a vocês que Mateus 7 começou em Mateus 5, no Sermão da Montanha. Não precisa abrir a Bíblia, só me escute com atenção, porque eu farei um resumo. Enquanto a porta larga, como eu já disse aqui, promete sentimento de alegria e riqueza exterior, olha a estreiteza da porta do Evangelho. A porta larga diz que você tem que ser rico ou ter sentimento de riqueza. Aí Jesus diz em Mateus 5:3: feliz,
bem-aventurado é o pobre de espírito, ou seja, humildade interior, mesmo que rico seja. Na porta larga, você é o cara, se pisa todo mundo, se pega todas. Na porta larga, você é a topzeira, se você impõe, se você ordena, se você comanda. Na porta estreita, você é feliz se tem pobreza de espírito. O que é pobreza? Esvaziamento, necessidade, espírito que reconhece a dependência de Deus e dos outros. Se eu não tenho o reconhecimento de que dependo de Deus e de que dependo de você, eu estou na porta larga, eu não passei pela porta estreita. Segundo lugar, a porta larga quer que a gente apenas cante, enquanto a porta larga oferece todo tipo de música, todo tipo de canção. Mateus 5,4, Jesus diz que no reino dele é feliz aqueles que choram. Só você que já chorou por motivos dolorosos nesse mundo caído sabe a estreiteza do caminho do choro. Só você que está orando e chorando para Jesus salvar sua família sabe quão estreito é. Você vê Jesus salvando outros e seu pai perdido, sua mãe perdida, seus irmãos perdidos. Tem gente que não está nem aí. Papai está no mundão, mamãe está no mundão, os irmãos estão no mundão. O que importa é que eu esteja bem. Esse tipo de gente está na porta larga. A porta estreita é: felizes os que choram, porque serão consolados. Essa é a porta estreita. Tem gente lá na balada, tem gente lá na boate, tem gente no tuti-tuti da vida. Se você passa na porta de uma boate, olha a fileira de jovens para se drogar, para se prostituir, e ali, meu irmão, apaga tudo, solta a musicona, e o cara tuti a noite toda. Aí vai no Instagram, vou dar uma olhada no Instagram, aí tá a irmã chorando, passa lá em casa Jesus, aí tá tu chorando, se arrependendo de seus pecados, aí tá o pastor chorando para Jesus salvar o filho, e o cara ainda vai tirar onda com a gente. Olha minhas fotos, olha meu Instagram, eu bombando, eu me alegrando, e vocês aí chorando. Aí o crente se levanta e diz: a tristeza daqui é melhor do que a alegria de lá. Eu vou repetir: a tristeza daqui é melhor do que a alegria de lá. E aí o ímpio da porta larga vai perguntar: como que você me garante isso? Aí o crente responde: a alegria de lá é passageira. Quando a tristeza, quando a trombeta tocar, a alegria de lá vai acabar. E a tristeza daqui, quando a trombeta tocar, a minha tristeza vai se transformar em alegria. Quem tem essa esperança? Eu prefiro chorar com Jesus do que me alegrar sem Jesus. Vou repetir, porque é o lema do coração da juventude da porta estreita. É melhor chorar com Jesus do que se alegrar sem Jesus. Por quê, pastor? É assim: a estreiteza da porta da salvação. Chorando, a gente vai chegar lá. Já pensou que os ímpios evitam choro? Ímpio quer evitar choro. E crente, hoje pela manhã, eu contando a história da mulher pecadora e um monte de gente chorando. Crente é bonitinho chorando, meu Deus. O crente, ele gosta de adorar, e se a lágrima quente não rolar, ela pensa que ela está fria. Se a lágrima não descer, ele pensa que está desviado. Crente é estranho, irmão. Só que o negócio vai inverter. Quando a gente subir, vai só cantar, e quando o ímpio descer,
crescer, vai só lamentar. E outro contraste, a gente ora, clama, e o ímpio canta e dança, mas depois do arrebatamento, ninguém vai orar mais, nós vamos só cantar, nós vamos só agradecer, e os ímpios clamarão, mas não serão ouvidos. É a estreiteza que garante felicidade eterna. A porta larga oferece abundância de injustiças, prazeres carnais. O cara sabe que está errado, a menina sabe que está errada, mas ninguém viu, ninguém descobriu, embora levando a vida. É a porta larga, mas da porta estreita, versículo 6, bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. Quem tem fome e sede de justiça, protesta. Quem tem fome e sede de justiça, desmascara os injustos. Quem tem fome e sede de justiça, não permite que se brinque com o evangelho, que se brinque com as coisas de Deus. O cabra da porta larga, o que ele diz? Cada um faz o que quer da sua vida, e você vai cuidar da tua. Tem uns aí que vão me perturbar lá no meu Instagram, parece que já me viram pessoalmente. Por quê? Porque eles escrevem bem assim: vai cuidar de sua vida, pastorzinho. Aí eu respondo: se mantenha você na sua insignificância de cuidar só da sua. Eu fui chamado para cuidar da vida de muitos. Ah, irmão, quem tem fome e sede de justiça, se intromete sim. Para que esse negócio, o Espírito Santo é educado, ele bate na portinha, isso é coisa de herege. Toque, toque. Pastor, está escrito: eis que estou à porta e bato. Aquilo ali não é para ímpio, é Jesus falando para a igreja. Igreja, eu estou batendo porque você é minha noiva e me deixou do lado de fora. Agora, em qualquer situação que Jesus quiser se intrometer, ele arrebenta com a porta, arrebenta com tudo e entra onde ele quiser entrar. E a igreja que tem fome e sede de justiça, ela é a representatividade da justiça de Deus na terra. Jovem, moça de Deus, rapaz de Deus, não fique esperando de governos humanos a mudança para a nossa nação. Eles também são depravados. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Quem cuida do pobre? A igreja. Quem cuida do órfão? A igreja. Quem cuida da viúva? A igreja. Quem prega a liberdade para quem está nas drogas? A igreja. Bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. Quem passou pela porta estreita tem sede de justiça, luta pela justiça, com a Bíblia aberta, com o evangelho no coração. Agora, seria para entristecer, mas foi Jesus que disse, e não dá para entristecer. Ele disse assim, ó: a porta que conduz à salvação é estreita, e são poucos os que encontram. Olha que maravilha esse tanto de gente, mas comparada o tanto de gente que está pecando contra Deus agora, somos a minoria. Foi Jesus que disse: são poucos que encontram essa porta, são poucos que choram, são poucos que têm fome e sede de justiça. Agora a gente olha para os nossos, olhe na faculdade, olhe na escola, são poucos os que escolhem a porta estreita. Olhe para os que estão na porta larga, são muitos. E aqui eu estou caminhando para a conclusão. Por que eu digo isso? Isso é perigoso, isso é ameaçador para nós, porque a multidão da porta larga é enorme, é uma enchente de maus exemplos para nos carregar para longe. A mãe, o pai
tem que estar preocupado com o que o filho está assistindo. A mãe e o pai, lá vem ele de novo. A mãe e o... lá vem ele. Se ele tentar acelerar a porta, dá uma rasteira nele, manda ele ouvir a palavra. A mãe e o pai tem que ficar preocupado com o que o filho está escutando, o que o filho está assistindo. A mãe e o pai, olha lá, ele vaza, ó. Eu vou evangelizar esse homem. Nós estamos numa época, numa geração em que a enchente de maus exemplos contra nós é muito grande. Escute isso, por favor. A maioria faz errado, a minoria faz certo. Então, se a maioria está fazendo errado, a minoria vai pensar que é o errado que é certo. Lembra dos nossos pais, quando a gente queria fazer o que a maioria dos colegas faziam? Aí a gente falava assim, mas todo mundo faz. Aí vinha um tapão na orelha, tome, mas você não é todo mundo. Por quê? Porque a maioria, quem é Nutella ficou assustado com o tapão. A maioria está falando que o caminho certo é o largo, e a minoria está dizendo que o caminho certo é o estreito. Escute agora, um único exemplo, repetido várias vezes, lá na porta larga, sempre à vista, vai assustar a minoria. Um único exemplo, repetido várias vezes na porta larga, vai assustar quem está na porta estreita. É isso que a rede de esgoto de televisão faz. É isso que as redes sociais fazem. Fica insistindo. Já viu que tem algoritmo, que tem coisa que chega no seu Instagram e no seu TikTok, que você pergunta assim, como que eu vim parar aqui? Como que esse negócio apareceu para mim? Nós estamos cercados por uma enchente de maus exemplos, para que nossas crianças, jovens e adolescentes achem normal. Querida, querido, quem concorda com opinião, olhe para cá. Oh meu Deus do céu, quem concorda com opinião, daqui a pouco vai concordar com comportamento. Então rejeite sim as opiniões contrárias à vontade de Deus. É mentira do Satanás que cada um tem sua verdade. A igreja só tem uma verdade. Eu não respeito a sua opinião, eu não respeito e eu discordo de sua opinião. Qualquer palavra, qualquer pensamento, qualquer opinião que vem contra a palavra, a igreja tem que dizer, eu não respeito, eu não escuto, eu não concordo. Não há diálogo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho do pecador e não se assenta na roda do escarnecedor. Pastor, vamos dialogar. Tu não sabe como na pandemia, irmão, o Globo, pode filmar minha cara, o Globo fez uma entrevista comigo, eu respondi, tu postou a entrevista? Nem eles. Eu sabia que não teria coragem para postar. Agora o senhor aceita diálogo? Não. Eu não dou moral para imorais. Mas pastor, essas coisas são normais. Para quem é normal, tudo é normal. A igreja não concorda, a igreja não aceita, a igreja bate de frente. Por quê, irmão? Porque não vamos ceder à pressão. Se a opinião é contrária à palavra, não escute, não aceite. E tem uns crentezinhos aí concordando com o desigrejado. É assim mesmo, eu sou crente, mas na minha igreja tem esses problemas aí tudinho. Tem porque tu tá lá. Eu já não tenho o costume de pedir para ninguém dar glória. Imagina uma palavra dessa, eu ficar forçando para dar glória. Só vai glorificar numa palavra dessa quem já está na porta estreita.
seguinte: quem é que está na porta larga? A maioria não é rude, não é insensata. E quem está na porta estreita? A maioria é simples. A maioria é gente sem a cultura dos que estão na porta larga. E isso é um outro desafio para nós. É gente polida, é gente gentil, sabe? O sibilar da serpente. Já viu que a maioria dos hereges tem voz mansa? É gente gentil, é gente educada, é gente que anda pisando com sapatinho de algodão. Eles têm malignidade no coração, mas eles têm um disfarce, sabe? A serpente, bela por fora e venenosa por dentro, mas Jesus ainda dá dom de revelação e discernimento de espíritos. Ai, irmão, quem está na porta estreita, ore, porque está se levantando falsos profetas, falsos ministros, falsas igrejas. Agora tem a Bíblia gay, tem a igreja inclusiva. Igreja inclusiva é falsa, porque a porta estreita não é inclusiva. A porta estreita é exclusiva para quem se arrependeu de seus pecados. Igreja inclusiva é um aglomerado de pessoas que amam seus pecados, que não se arrependeram de seus pecados e que não temem a Deus, mas eles são sábios. Eles têm o apoio da mídia, eles têm o apoio de quem odeia as verdades da igreja. São pessoas versadas em conhecimentos variados, são pessoas eloquentes, estão na maioria dos lugares, e a gente está aqui lutando na porta estreita. Agora, sabe o que eu acho lindo? O povo da porta larga é forte, o povo da porta larga é grande, mas eu tenho 2 versículos para falar. Primeiro, maior é o que está em nós. E o segundo versículo que eu tenho para falar, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, escolheu as fracas para envergonhar as fortes, a fim de que ninguém se glorie perante Ele. Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra. Me deixa aplicar algo baseado no Antigo Testamento. A pressão é grande. Eu sei que a pressão é grande. Se você tenta ser justo, se você tenta passar pela porta estreita, você sabe como está sendo complicado, irmão. Eles têm muitos poderes nas mãos, eles ameaçam, eles lutam com medo, eles não querem debater com a gente. Crente cheio do Espírito Santo não teme debater com ateu, com à toa, não teme debater com quem não tem Jesus na vida, porque nós temos a mente de Cristo, nós temos a sabedoria da palavra. Eles não têm. Então, como eles não podem no argumento, eles vêm pela intimidação. Se você falar contra nós, calamos você. Se você fala contra nossas ideologias, silenciamos você. Esses dias a equipe que cuida do meu Instagram me mostrou um gráfico. Minhas redes sociais estão bloqueadas em 27 países. Eu estou há 1 ano e 6 meses sem direito a entrar no meu Facebook. Aí quando vieram me mandando um monte de mensagem e fizeram a reunião, eu perguntei: o que é que eu fiz? Eu não fiz isso nada. Não, pastor, dá uma maneirada. Não. Quantos seguidores tem aí no Instagram? 2.800.000. Eu disse: o quê? É muita gente para o evangelho que eu prego. É muita gente ainda para a verdade que prego. Pastor, como assim? Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês também não vão me deixar, não? Aí Pedro disse: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. Ai, irmão, quem está na porta estreita é na minoria mesmo. Mas se prepare para dar um glória lindo. A força do Egito não superou José, a força da Babilônia não superou Daniel, a força de Roma não calou a igreja. Aleluia!
você está achando difícil, vai ficar mais difícil ainda. Então, se você largou Jesus só porque sua namoradinha largou você, Nutella, fraco. Se você largou Jesus só porque não deu certo aquele namorico, você é da porta larga. Se você está reclamando por causa dessas pressõezinhas na geração que a gente está vivendo, as coisas vão complicar ainda mais. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Lá naquele dia você vai dizer: combati o bom combate, terminei a carreira, mas a fé não acabou, a fé eu guardei. Se firme em Deus. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não há mais tempo para você ficar postando foto seminua, linguinha para fora e versículo bíblico. Larga de ser hipócrita. Prega o evangelho, prega o evangelho, prega o evangelho, prega o evangelho. Jejue. A estreiteza da porta do evangelho é: porta estreita significa jejue. Abra mão dessa comida, abra mão dessa pizza, abra mão desse churrasco, vá para o jejum. Quem é homem de jejum na Bíblia? Moisés, e o rosto brilhava com a glória. Quem é homem de jejum na Bíblia? Daniel, o amado no céu. Jesus, Paulo, a estreiteza do jejum. Se você não jejuar, a carne vai matar você. Ore, pastor, mas eu oro e eu me canso. Ora cansada, ora cansado. Pastor, mas eu oro e quando eu oro eu vou dormir. Não tem nada melhor do que dormir nos pés de Jesus. Ora, chora, durma, mas fique de joelhos, porque é quando você está fraco, é aí que você fica forte. Jeremias pensou que estava sendo iludido, e Deus disse a ele: se competindo com homem você está cansando, imagine agora que eu vou te colocar para competir contra cavalo. Evangelho é felicidade, mas não é facilidade. A porta é estreita. E eu não vou dizer sinto muito. É mentira do pregador que você agora, dizendo que você agora vai ser só feliz. É mentira daquela placa na porta da igreja: pare de sofrer agora. Vem para cá para tu ver se tu vai parar de sofrer. Vem, faz um teste. Aqui a gente luta contra o mundo, contra o pecado, contra o diabo e contra nós mesmos. O que é isso, pastor? Porta estreita. Mas já foi dito aqui: aquele que em vós começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo. Em nome de Jesus, debaixo dessa palavra, eu te afirmo o que diz a Bíblia: a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Hoje você já venceu aquele pecado de ontem, amanhã você vai vencer o pecado de hoje, e a cada dia que passa o Espírito vai te ajudar. Levante a mão, por favor, se puder, as duas.